E aí, pessoal, tudo bem? Volto aqui no nosso espacinho para a gente trocar uma ideia, né? Nosso Credo Podcast, que é o clube de estudos informal de pessoas peculiares, na observação dos outros e na minha própria, né? Onde eu divido algumas experiências, eu posso até dividir experiências de outras pessoas, aí vai depender de vocês, por isso que eu falo, nos sigam. Nós temos o Instagram, o TikTok e um canal do YouTube, onde a gente também está subindo essa conversa que a gente tem aqui. Procura pela gente, que é ali que a gente vai tentar manter essa conversa, esse diálogo, tá? Bom, o que me fez trazer essa conversa de hoje, né? Eu vi um videozinho bem fofo, agora não me lembro se foi no Twitter, mas acho que foi, porque eu sou uma eterna usuária do Twitter. Sim, eu transito por aquele lodo, por aquele umbral, mas é um vício que eu ainda não consegui me desfazer. Enfim, não me julguem. Tá? Eu creio que tem muitos aqui que vão me ouvir e vão saber e vão se identificar comigo. Então, é isso. Foi lá no, acho que foi no Twitter mesmo, tá, gente? Tô aqui falando do Twitter. Nossa, justificando a minha visita ao Twitter, mas nem lembro se foi, mas eu tenho quase certeza que foi. E aí eu vi um videozinho, né, de uns gatinhos, né, até porque eu sou viciada em gato, né, eu tenho 5, eu amo gatos. E aí era um videozinho de um gato que colocou na foto de perfil dele do Tinder uma foto de um leão. E aí, tipo, né, uma fêmea viu, deu like, né, eles deram match, aí no primeiro encontro aparece um outro gatinho com uma juba de leão. E aí foi engraçado, né, que eu compartilhei, né, com alguns amigos e tudo, porque eu achei muito curioso, porque quem nunca passou por um momento desse no Twitter, né, de você olhar a foto da pessoa e quando você vai encontrar a pessoa, aquela foto dela já tinha uns 10 anos, né. Aí você vai encontrar a pessoa no papo, né, de texto é legal, quando você vê no cara a cara é péssimo, né, não desenrola, não dá liga. Quem nunca passou também por encontros positivos, né, de você conhecer pessoas interessantes, mas simplesmente foi aquele encontro e nada mais aconteceu e tudo bem, né, valeu pela experiência de conhecer alguém, né. Como é que era o nome do outro, gente, que agora eu esqueci? Happn. E eu tive todo tipo de experiência, sabe. Eu quando comecei a usar, eu comecei a usar o Tinder no final de 2013, né. E naquele momento eu estava muito determinada, né. Eu simplesmente coloquei um objetivo, o que que eu estava fazendo naquele aplicativo de relacionamento, né. Existe toda essa questão de você colocar o seu parâmetro, né, isso daí é o primordial de tudo. Você tem que saber o que você está fazendo lá, né, um relacionamento mais sério, você está procurando só alguém para conversar? Você está procurando um PA? Você está procurando só um pente? Então assim, são essas determinações que fazem a gente se colocar no lugar de dono da coisa, entendeu? Você está, sendo proprietário da sua pesquisa ali no Tinder. Então, assim, para cada momento que eu estive no Tinder, eu tinha um objetivo. No início, né, até lá os idos de 2015, por aí, eu estava muito na pegada mesmo de só um pente, sabe. Estava muito determinada, meu objetivo era esse. Então, assim, eu posso dizer que eu pouco me frustrei, porque eu fui objetiva. Eu falei: "Eu quero isso, eu não quero namorar, eu quero um pente", né, estava afim. Tinha ido morar sozinha, eu estava muito feliz com essa mudança na minha vida. Eu acho que no fundo eu sempre quis morar sozinha, porém eu tinha na minha cabeça que eu não ia dar conta, né, de morar sozinha, né. Já foi uma mudança muito grande na minha vida eu ter vindo para São Paulo e fui embora. Peguei meu cantinho. Antes, né, de eu me mudar, eu já estava num movimento, né, de conhecer pessoas, até conheci pessoas bem interessantes,
Só que aquele velho problema, né, assim como a minha cabeça é meio estragada, a cabeça dessas pessoas também era um pouco estragada, né. E aí rola um certo conflito, né, porque houve né, acontece aquela coisa da leitura errada, sabe. E aí não dá certo. E eu sou prática. Não deu certo, beleza, beijo, tchau. Não vou ficar sofrendo, enfim, as pessoas às vezes são assim, elas não sabem o que querem, só que eu estava um pouco determinada, então eu meio que já sabia. Eu falei: "Não, eu quero um pente, né, no máximo um PA, se rolasse legal, entendeu. Ah, eventualmente a gente marcar, se encontrar, nada impede de sair para jantar e tudo, e a questão ali é puramente sexual, muito objetiva". Nesse meio tempo, né, desse período objetivo, eu conheci uma pessoa que mexeu um pouco comigo, mas mexeu muito mais pelas atitudes dela do que pelas minhas mesmo, né. Estava tudo muito legal, estava até acreditando que poderia evoluir, eu me permiti, né. Só que aí essa foi uma das poucas decepções que eu tive, porque eu imaginei uma coisa e de repente eu me vi numa situação dele falar que não queria mais, porque ele tinha se apaixonado por uma pessoa e ok, tudo deu certo, beleza, eu sofri, mas acho que foi pior para mim descobrir que ele deu match com uma pessoa que morava no mesmo prédio que eu. Ou seja, as visitas dele proporcionaram esse encontro, as visitas à minha casa. Essa foi uma decepção que eu fui boba, eu fui mirim, errei, fui moleque, porque eu não deveria ter ultrapassado aquilo que eu tinha colocado como meta para mim. Eu não deveria ter acreditado que aquilo podia dar em alguma coisa. "Ai, Marcela, você não poderia saber". Sim, não poderia, mas eu acho que eu fui moleque, sabe. Me envolvi demais e tinha muito pouco tempo. Aquela velha história, né. A gente coloca metas, mas no meio do caminho pode acontecer algumas mudanças. Depois disso eu conheci outras pessoas muito interessantes, e que realmente ficamos só num pente, às vezes só uma pegada mais forte, e não rolou nada além disso. E foi legal porque eu estava bem de boa com isso, sabe. Eu estava super alinhada com essa expectativa. E aí, quando foi em 2015, eu conheci uma pessoa que eu tive um relacionamento, né. Na verdade foi meio confuso, porque eu estava num momento que eu já estava mudando as minhas expectativas com relação ao aplicativo, e do lado dessa pessoa também um me passou que também estava mesmo na mesma vibe, né, que estava no mesmo ritmo que eu ali. E foi legal, foi muito bacana. A coisa fluiu naturalmente, sabe, aquela coisa de: "Ai, tivemos um primeiro encontro, ok, rolou, babá foi legal", e a partir daquele encontro as coisas continuaram a acontecer. E acabou virando um namoro com relacionamento aberto, que pra mim foi bacana. Eu acho que na verdade no momento ele que não estava aberto pra isso, né, portanto que depois ele acabou se apaixonando por uma pessoa e a gente terminou. Então eu mergulhei, foi muito legal, sabe, em muitos aspectos foi legal, só que em outros foram bem ruins, né, e me trouxeram alguns gatilhos, mas ok, isso daí é comigo, eu que tenho que trabalhar isso, né. E acabou, né. Depois, assim, terminou, né, em 2016, e aí quando foi em 2017 eu conheci uma outra pessoa que eu tive um relacionamento de 3 anos e que, sinceramente, de certa forma, eu acho que foi mais perda de tempo, né. Eu não consigo identificar direito, talvez eu que tenha ido com muita sede ao pote, talvez eu que tivesse logo no início. Eu acho que desde o início eu percebi as dificuldades, mas eu me fiz de boba, porque nesse momento eu estava pensando numa coisa um pouco mais séria, né, não digo nem séria, mas eu digo mais comprometida, sabe, na coisa rolar, na coisa
aquela coisa deixa acontecer naturalmente, quis seguir a ideia do pagode e me fudi. E foi depois disso que eu resolvi, né, em 2020, na pandemia a gente terminou, e depois disso eu não quis mais saber de ninguém. Porque eu cansei, desinstalei aplicativo, não estava afim, tinha que me recuperar de 2 relacionamentos seguidos que não foram legais, precisava entender o que que não foi legal, o que que eu precisava mudar, o que que eu precisava rever nas minhas escolhas, né. E eu decidi ficar sozinha, né, fazer um momento reflexão bem interna mesmo, bem pra mim, porque eu acho que cada relacionamento te traz, né, um ensinamento, né, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Eu acho que, sei lá, pelo menos eu não vou cravar isso, né, porque seria muito leviano da minha parte, mas eu acho que no meu lado eu pude tirar coisas boas e coisas ruins, né. Então isso para mim me trouxe uma reflexão importante, até mesmo para que eu não repita, né, determinados comportamentos, enfim, para que eu possa evoluir, né. Igual isso acaba convergindo muito com o que eu falei no episódio passado, né. E é muito isso, a gente precisa sempre pensar o que que vai ser bom pra gente, né, tirar lições para que a gente possa evoluir, para que a gente cada vez menos, sofra, né, com quando a gente termina uma relação, e isso só o tempo mesmo, só as experiências que vão passar essa, posso dizer até uma certa tranquilidade, sabe, porque eu parei de me desesperar muito, sabe. A coisa termina, eu sofro, porém a cada relacionamento eu vejo que eu sofro menos. Por conta disso mesmo, sabe, de você olhar e cada experiência você fala: "Cara, não quero isso pra mim, então eu vou seguir outra rota". E nesse momento eu ainda estou definindo a rota conforme eu falei anteriormente, né, na nossa conversa anterior. E nesse caso é muito voltado no Tinder mesmo. Eu não sou a pessoa que fala contra, sabe, que, enfim, pinta como um monstro, né, esses apps de relacionamento. Eu acho que é só mais um lugar pra gente conhecer pessoas. Sim, tem gente que fala: "É uma vitrine de pessoas", é isso, né. E aí eu me pergunto, será que de repente você ir para uma balada também não é uma vitrine? Tem várias pessoas lá e você olha para várias pessoas e aí de repente alguma coisa chama atenção naquela pessoa e você joga teu foco para ela. Então eu não vou pintar essa, né, esse meio de encontros como: "Ah, não, é ele que que aumentou as frustrações amorosas das pessoas na última década". Isso é besteira, sabe. Eu acho que é apenas uma adequação aos tempos. A gente está tão online, né, a gente não desliga mais da internet, a gente não tem mais aquela coisa do: "Ah, eu vou desconectar", não existe, a gente está conectado o tempo todo. Não que a gente não possa desconectar, mas virou mesmo, né, uma fixação, né, uma obsessão a internet, né. Já existe doença, para pessoas que quando, né, que se sentem fora dos assuntos quando ela fica fora da internet um tempo. Quando eu falo um tempo, não é muito tempo, né, então tem a tal da FOMO, né, que é aquela coisa da pessoa ter medo de estar desinformada do que está acontecendo no mundo. Eu já tive isso muito. Hoje em dia, né, eu tento meio que, sei lá, eu me alimento de informação, mas ultimamente eu tenho escolhido para muitos momentos eu ficar desconectada, né. Eu tenho alguns entraves para me desconectar, porque a minha mãe fala comigo o tempo todo, ela se preocupa, ela liga se eu não respondo, então, às vezes eu não posso me desconectar tanto quanto eu gostaria, né, mas quando eu estou muito pilhada eu aviso para ela e falo: "Mãe, eu vou desligar o telefone, porque eu quero ficar quieta". E aí ela entende, porque ela sabe como é que eu funciono. Eu sou essa pessoa da solitude, né, eu gosto muito. Então, o Tinder nada mais é do que um outro lugar, né. Tem muitos amigos meus que ainda usam, que conhecem pessoas,
E, cara, tá tudo bem. É muito mais de uma questão pessoal, né, é uma questão interna que cada um tem que entender o que você tá procurando ali. Qual que é o que que você tá fazendo ali? Por que você tá ali, sabe? É simplesmente você entender qual é o que que você está esperando, sabe? É muito de você, não é do outro, sabe? Então, é muito curioso, né, porque tem pessoas, eu sou da época do chat wall, né? E eu conheci pessoas no chat wall e eu tive relacionamentos com pessoas do chat wall e ainda falo, pelo menos com uma dessas pessoas, sabe? É engraçado porque a gente já não fica mais junto, hoje em dia o nosso papel tá muito mais de amigo, mas é aquela coisa, tem os ghostings, né? A gente some, né? Ele some, mas de uma maneira geral, eventualmente a gente está sempre se falando e mantendo contato. Mas existe isso, né? São coisas que tem né, no Twitter aí doida, no Tinder, que é essa coisa, né, da pessoa que você conhece, começa a desenrolar a história, até se encontra, e essa pessoa faz o ghost, né? Ela some. Existe aquela que mal encontra, que nem encontra, né? Só conversa e já some, né? Tem aquela pessoa que, como eu falei, né, que você conhece, tem o papo, aí você vê a foto, porque não adianta. O Tinder ele é muito isso, né? Ele não é casamento às cegas, né? Primeiro você olha o físico, né, da pessoa para você depois entender se aquela pessoa presta ou não. Então tem os casos das pessoas que colocam foto de 10 anos atrás. Tem aquela coisa, né, da decepção mesmo quando você encontra a pessoa nem é diferente, né, do que você vê mas na foto, né? Mas aí o papo não bate, né? Tem aquela coisa, né? O beijo não bate, enfim. E aí você, né? É mais um caso, não? Mais um tipo de pessoa que você pode encontrar. Tem aquela pessoa que você vê a foto, tu fala, nossa, mano, que da hora e tal. E aí a pessoa abre a boca. E aí você fala, por que que eu tô aqui? Nem beijou. E às vezes nem quer beijar, porque o que você viu você não curtiu. Aí tem aquela coisa de repente pedir o amigo liga, né? Você fala, ó, daqui a uma hora, né? Vou encontrar a pessoa X hora, você me liga daqui a uma hora pra ver se tá legal ou não, né? Quem nunca usou isso, né? Se você não quer um motivo pra sair fora, né? Eu já fiz isso. Quem nunca fez, né? Aquela coisa de você mandar localização, né? Porque você não sabe se você tá encontrando um psicopata. É complicado, são coisas que precisa ter muito cuidado, principalmente as mulheres. E não quer dizer que os homens não estão isentos, porque o que a gente já viu aí de problema de crime, né? De homens que vão encontrar com as mulheres e é uma cilada. Ah, eu conheci um cara que. Esse foi só um pente mesmo, sabe? E ele uivava na hora de transar. Foi assim, um misto de humano. Então, foi bastante vergonhoso. Já tive carinhas que ficaram meio que obcecados, querendo, né, manter contato, mas não rolou. E aí eu tive que ser muito objetiva, né, muito direta, porque, sei lá, eu não queria dar um ghost, né? Falei, eu vou falar logo, que é melhor, né, não crio expectativas. Alguns tentaram um pouco me perseguir, mas aí eu dei meu jeito, né, foi tranquilo. Eu queria muito trazer aqui também histórias, né, de outras pessoas, né? A história de vocês, talvez, né? Das pessoas que me ouvem, né, e tudo. Eu assim, né, já me colocando no lugar de podcaster, né? Top do Spotify, né? E das outras redes também, né? Que são para ouvir podcast, a gente também tá disponibilizando, isso é importante falar. A gente está disponibilizando também esse podcast em outras plataformas, né, para ouvir podcast. Então, procurem que vocês vão encontrar, né? Eu sei que tem pessoas que não ouvem só pelo Spotify, então também tá em outros agora, que agora eu não vou me lembrar quais, porque são vários. Então, eu queria muito ter trazido, né, histórias assim de outras pessoas, mas infelizmente entre eu definir a pauta e gravar não deu tempo. Porém,
Caso vocês tenham alguma história que queiram contar para que eu, né, faça um breve resumo aqui, compartilhar a sua experiência, eu adoraria fazer isso. Então, assim, seria muito legal se vocês compartilhassem, né, alguma experiência, e aí eu posso ler aqui também para compartilhar também para as outras pessoas. Então, por favor, gente, engaja, manda alguma história aí para poder falar, que eu acho que vai ser legal a gente compartilhar com as outras pessoas. É sempre bom quando você encontra, aí você fala: "Nossa, não foi só comigo, né?" Aquela coisa meio, parece que só tenho eu no mundo. Então compartilhe, gente. Fala aí das histórias que vocês passaram, enfim, dos perrengues, das coisas legais. Acho que todo mundo tem isso para contar, né? Então divide aí para que eu também compartilhe com as outras pessoas, para elas saberem que não estão sozinhas. E não vou falar, não falo para vocês, ai, desistam de apps de relacionamento. Não, gente, vai, se joga. Eu acho que é só mesmo se precaver internamente, só você se precaver, sabe. Não criar fanfics da sua própria história, né, sejam bem presentes na sua história, para que não se transforme numa frustração, ao invés de algo muito legal. Queria fazer uma recomendação aqui de um doc que eu vi esse final de semana. Recomendo então, né, esse doc, né, ele chama A Noite que Mudou o Pop, né, ele conta a história da gravação mesmo da música We Are The World. É legal porque eu acredito que tem gente que conhece a música, mas nunca se preocupou assim, tipo: "Ah, beleza, é uma música", sabe que foi por uma causa, mas enfim, né, as coisas mais detalhadas, enfim, né, de como eles pegaram as pessoas, né, de como eles escolheram as pessoas, né, que foram gravar, né, essa música. E foi muito louco, porque eram muitos artistas, né, artistas grandes com turnês e tal, então eles só tinham uma noite para gravar isso, sabe. E assim, foi muita gente para juntar, sabe. São muitos egos, então assim, eu achei muito interessante, então recomendo para quem tiver curiosidade, dar uma olhada. Eu acho que vale a pena só pelo fato de ser o Quincy Jones, né, que produziu a parada, junto com Lionel Richie. Então, tem Michael Jackson, né, que encabeçou também isso junto com os outros caras, né. Então, assim, vale a pena de verdade. Então é o que eu recomendo. E ouçam o We Are The World, né, por isso até que vai ser o nome do episódio, porque eu vi esse doc e, enfim, decidi colocar o nome do episódio de hoje, We Are The World, né. Então é isso, gente. Eu agradeço para quem chegou até aqui o final e falo novamente, sigam o Credo Podcast nos outros veículos e canais, enfim, nas redes, né, Instagram, TikTok, no canal do YouTube, e a gente também está em várias plataformas, eh, que servem para ouvir o podcast. Então, segue a gente, dá um like, interage, sigam comigo e é isso. Um beijo muito grande para todos e uma semana muito boa. Carnaval tá chegando, então, para quem é de carnaval, aproveite, tome cuidado, use camisinha, cuidado com o celular e com dinheiro, cuidado para não beber nada batizado. Para quem vai ficar em casa, bom descanso, que é o meu caso. Enfim, aproveitem tudo com sabedoria, tá? Beijo.